Muito bem, meus amigos, graça e paz, Deus seja sobre a sua vida. É um prazer poder compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. E neste vídeo de hoje eu quero falar sobre o conteúdo do serviço evangelístico de Cristo. Ele tinha algumas específicas ações quando Jesus esteve aqui na terra fazendo o seu evangelismo, alcançando pessoas com o evangelho do reino. Antes de nós entrarmos nesse assunto, quero te lembrar a não se esquecer. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva e curta o nosso vídeo se você gosta do conteúdo. Se você acha que mais pessoas devem ser alcançadas por esta palavra, compartilhe com mais pessoas. Comente embaixo, deixe sua opinião, deixe aí a sua visão acerca do evangelismo pessoal, ok? E ajude-nos a expandir o reino de Deus, justamente compartilhando, e deixe o joinha, assine o sininho para você, sempre que nós postarmos um vídeo novo, um conteúdo novo, você ser notificado e poder nos acompanhar já em primeira mão. Ok? Bom, dado isso, vamos a Marcos, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a gente vai entender qual era o conteúdo da missão evangelística de Jesus e deve fazer parte também da nossa missão evangelística, quando nós formos evangelizar. O que nós temos que ter em mente, o que nós temos que colocar em prática, expor, entender para poder aplicar. Não podemos evangelizar de qualquer forma, nós temos que ter propósito naquilo que nós fazemos dentro da obra do evangelismo. Capítulo 1, versículo de número 14, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, proclamando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Olha só, proclamando o evangelho de Deus. O primeiro conteúdo, a primeira ação de Jesus dentro do processo de evangelismo foi proclamar o evangelho do reino. Proclamar, anunciar o evangelho do reino. Então, a habilidade de pregar é importante para nós quando nós estamos evangelizando. É muito importante. Você precisa ter a habilidade de falar de Jesus para as pessoas. E como falar de Jesus para as pessoas sem ter uma comunhão com ele, sem conhecê-lo, sem entender o seu coração, sem ter dele a revelação pessoal da sua vontade. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Dentro do evangelismo, nós precisamos ter a graça de Deus para proclamar. Agora, não é qualquer mensagem, não é qualquer palavra que você vai anunciar para as pessoas que não conhecem Jesus ainda, para as pessoas que não conhecem o reino de Deus. Aqui é muito claro em dizer que ele pregava o evangelho de Deus. Qual é o evangelho de Deus? Em que se concentra o evangelho de Deus? No reino de Deus. Anunciar o reino de Deus. Então, a ideia que eu tenho que ter dentro da mensagem que eu levo às pessoas que ainda não conhecem, não têm experiência com Jesus, é anunciá-las o evangelho do reino. E nós precisamos entender o que é esse evangelho do reino. Em que se consiste? Em que consiste o evangelho do reino? Então, nós temos que sair pregando o evangelho de Deus. A palavra pregando aqui, ou proclamando, vem do grego kerusso, que significa ser um arauto, né? Oficiar como um arauto. Você precisa internalizar a missão de pregar a respeito do evangelho de Deus, que é o evangelho do reino, e que se concentra exclusivamente na pessoa de Jesus. Nós não pregamos, não proclamamos outro conteúdo em nossa mensagem se não for Cristo, se não for Jesus. Então, em nosso evangelismo, nós precisamos carregar em nosso coração e expressar por meio de nossos lábios a mensagem centrada em Cristo, centrada no reino de Deus. Então, quando você faz isso, quando você se concentra em anunciar o reino de Deus, você começa a fluir com mais propriedade. Então, primeiro serviço do evangelho, do serviço evangelístico de Jesus foi proclamar o evangelho do reino. Ok? Vamos lá. Segundo
conteúdo, segundo a ação de Jesus dentro do seu serviço evangelístico, segundo conteúdo. Versículo 21, ainda em Marcos capítulo 1. Ainda em Marcos capítulo 1, versículo 21 fala assim: E entraram em Cafarnaum, e imediatamente no sábado, indo ele à sinagoga, pôs-se a ensinar. E estavam atônitos com o seu ensinamento, pois os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Segundo conteúdo, segunda ação de Jesus dentro do evangelho, do serviço evangelístico, ensinar a palavra de Deus. Não é somente você pregar, ganhar as pessoas, atraí-las para Jesus por meio da mensagem, mas caminhar com elas, ensinando-as o passo a passo de como é estar no serviço de Deus, de como é estar, na verdade, dentro, inserido no reino de Deus. Ela precisa aprender sobre o batismo nas águas, que é o segundo passo após ela se converter. Ela tem que ter em mente isso. Então, eu sou da opinião de que toda pessoa que evangeliza, toda pessoa que ganha pessoas para Jesus, pessoas que atraem outros para Cristo, entenda pelo menos as doutrinas da redenção. As doutrinas da redenção, para que ela possa transmitir àqueles a quem ela pregou e se converteu esse ensinamento. Ensinar. Jesus falou: ide por todas as nações e fazei discípulos. Olha só, e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os. Ensinando-os. O quê? Acerca do reino de Deus. Sabe? Instruindo elas sobre o reino de Deus, para que elas sejam batizadas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é importantíssimo em nosso serviço evangelístico. Nós precisamos ter em mente isso. Vamos lá. Mateus 28, e o versículo de número 19, que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação da era dos séculos. Então, o ensinamento ele faz parte de forma cabal e plena da ação do evangelismo. Não podemos ser apenas experts em pregar, em falar de Jesus, mas também de ensinar. Você prega para a multidão, você ensina para um grupo que tem desejo, um grupo seleto que tem vontade de aprender, de avançar um pouco mais naquilo em que eles se entregaram. Isso é importante, nós temos domínio sobre, pelo menos, as doutrinas da redenção. Por exemplo, redenção, falando em si mesmo, redenção, propiciação, remissão, justificação, uma doutrina muito importante, justificação. Dominar isso. E isso vai entrar, dentro desse conteúdo vai entrar o ensinamento sobre a importância do batismo nas águas. Como é importante a pessoa descer as águas batismais, como é importante. Então eu tenho que dominar esse ensinamento, tenho que dominar este conteúdo. Logo, é algo que faz parte da minha vida, da minha conversão. Como é triste e preocupante quando um cristão, um crente, um salvo, alguém da igreja, que tem aí os seus 2, 3 anos de crente, 1 ano de crente, a partir de um ano, ele não entende, ele não sabe nem o que é redenção. Ele não sabe nem o que é justificação, ele não sabe o que é remissão, ele não sabe o que é perdão, ele não sabe o que é propiciação, expiação. Isso é preocupante, gente, porque a pessoa vive uma fé que ela não conhece. E a fé não é irracional, a fé ela tem entendimento, ela tem conhecimento. Como crer em algo que eu não sei o que é? Isso é difícil, não tem condições, é impossível crer em alguma coisa que eu não sei o que é. Não crer como deveria crer. Não crer firmemente como deveria ter as convicções. Então eu preciso entender que a fé, ela vem justamente da palavra. Quando eu ouço a palavra, eu entendo a palavra, eu tenho fé.
Então, a fé, ela vem por ouvir a palavra, e esse ouvir a palavra é entender o que você está ouvindo. Porque se você não compreende o que você ouve, como você vai crer naquilo que você não entende? Ainda que você creia, é uma fé muito fraca, rasa, que não te dá permanência naquilo que você está crendo. Porque quando você é interrogado, o que significa isso? Né? Você diz, eu creio na redenção, mas o que é redenção? Ah, eu não sei. Que tipo de fé é essa? Que você crê numa coisa que você não sabe. Então, é preocupante quando um cristão que já tem um tempo de fé, ele não sabe o que é isso. Ele não entende o que é isso. Ok? Então, Deus te abençoe. Vamos para o próximo vídeo falar das outras 3 ações de Jesus dentro do evangelho, dentro do serviço evangelístico. Paz.